Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar como você coloca a sua tese no texto. Primeiro, preciso definir o que é a tese. A tese é a sua opinião. É aquilo que você pensa sobre o tema, sobre o problema apontado pelo tema de redação. O que você pensa disso? A resposta dessa pergunta é a sua tese. A sua tese é aquilo que você irá defender ao longo do seu texto. A sua tese precisa de justificação, correto? Porque se ela não for justificada, ela é apenas uma opinião. Então, eu acho isso por isso, ponto 1, e por isso, ponto 2. Esses pontos, um é o seu argumento 1 e o outro é o seu argumento 2. Então, a sua tese, o que acompanha a sua tese é os seus argumentos, os argumentos que serão defendidos ao longo do texto. Quando você defende o seu argumento, você defende a sua tese consequentemente. Então, isso é a sua tese. É aquilo que você vai defender com todas as suas forças ao longo do seu texto. Quando você não coloca a sua tese no início, fica meio confuso o seu texto. A tese precisa aparecer na introdução. Se você não coloca uma tese, como que o corretor vai saber o que você está defendendo? Não tem como. Ele vai ter que ler o seu texto procurando mesmo qual que é o seu ponto, qual que é o seu posicionamento, o que você está defendendo. Quando você não fala explicitamente no começo do texto, o corretor precisa fazer um esforço para acompanhar o seu raciocínio e entender qual que é o ponto que você está defendendo. Isso é muito complicado. Por isso que uma tese clara e definida é avaliada na competência 2 e também na competência 3, né, de argumentação. Então, colocar a tese é essencial. Uma introdução sem tese não pode existir. Então, coloque a tese na sua introdução, defina bem qual que é o seu posicionamento. Agora que a gente já entendeu o que é a tese, falta entender como colocar a tese no texto, né? Muitas pessoas têm essa dificuldade de, mas como que eu coloco a tese? Que palavra que eu uso para colocar minha tese? Então, eu vou explicar. A sua tese, se você for escrever com já as palavras adequadas, você pode ter um pouco de dificuldade. Então, na folha de rascunho, você coloque assim: eu penso isso, por isso e por isso. Eu acho isso. Escreve assim mesmo: eu acho, eu penso, eu acredito que, e aí fica mais fácil. Quando você usa essas palavras subjetivas em primeira pessoa, elas já carregam a sua opinião junto. Então, eu acho, e aí fica mais fácil você expressar o que você acha. Depois que você tem a frase dessa forma subjetiva, você troca as palavras, passa ela para um formato mais objetivo. Você pode usar conectivos que te ajudam nisso. Se você quer saber mais sobre os conectivos, é só clicar no card que tem um vídeo onde eu falo sobre os conectivos. Mas você pode colocar, por exemplo, a expressão nesse sentido, é nítido que o problema tal existe por isso, existe por isso. Nesse sentido, é válido ressaltar que o problema é ampliado quando acontece isso, ou o problema existe porque tem isso, e aí você demonstra a sua tese e deixa ela de forma clara, definida e explícita logo na introdução do seu texto. Se você ainda tem alguma dúvida sobre a tese, é só deixar aqui nos comentários que eu te respondo. Tchau!